Qual a relação que existe entre a santificação e a esperança escatológica? Porque temos que nos prevenir da cosmovisão tanto pré-milenista como amilenista. A busca pela santificação nos ajuda a nos prepararmos para a eternidade? São assuntos como esse que nós iremos estudar na nossa 13ª lição, que é a última lição desse quarto trimestre de 2025. O tema de hoje nós vamos estudar sobre preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Então eu espero que você até aqui tenha aprendido a palavra de Deus, compreendido a palavra do Senhor aqui no nosso canal. Eu espero que esse canal tenha sido um canal de bênção para a sua vida e foi muito bom estar aqui comentando com você essa lição que foi escrita e comentada pelo pastor Silas Queiroz, e a gente só faz aqui através do nosso canal complementar, explicar para você aquilo que é a base da nossa escola bíblica dominical de todos os domingos. Então foram 13 aulas, a gente junto aqui aprendendo a palavra de Deus. No ano de 2026 vamos continuar, já está com o tema aí já preparado, né, com o pastor Douglas Batista, que vai estar comentando sobre a Santíssima Trindade. Inclusive eu já fiz até uma introdução aí ao próximo trimestre. Eu espero que você entre aqui no link, possa compreender um pouquinho de como vai ser o próximo trimestre. Então, eu quero desejar a você um feliz ano novo, que você possa ter um ano abençoadíssimo na presença do Senhor, um ano cheio de muita paz, de muita alegria, de muita bênção de Deus e focado sempre nos estudos da Escola Bíblica Dominical, que você possa perseverar na doutrina, nas palavras do Senhor. Amém? Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não se esquece de dar aquele joinha, de fazer a sua inscrição, de ativar o sininho, porque é muito importante a sua participação. Quando você deixa um comentário aqui, então é importante quando você participa, quando você deixa o seu comentário, quando você dá a sua opinião. Beleza? Então, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Renato Bromochenko, eu sou pastor aqui na Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Eunápolis, e é sempre um prazer receber você no nosso canal e comentar aqui as revistas de Escola Bíblica Dominical. Vamos aos 3 objetivos da nossa aula de hoje. O primeiro objetivo é levar você aluno, você professor, a compreender que a esperança escatológica, a esperança da doutrina das últimas coisas, ela é fundamental para uma vida de santificação integral, corpo, alma e espírito. Não apenas uma santificação parcelada em partes, mas de todo o ser humano, todo o indivíduo. Em segundo lugar, nosso segundo objetivo é alertar os alunos sobre os desvios das teologias modernas que acabam enfraquecendo tanto a teologia, né, a doutrina da santificação, como também a esperança na volta de Cristo. E em terceiro lugar, nós temos como objetivo ensinar que a santificação ela deve abranger todo o ser humano, corpo, alma e espírito, para a preparação contínua até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos à nossa introdução para que você possa compreender ainda mais o tema de hoje, que é preparando o corpo, alma e espírito para a eternidade. Na nossa introdução, nós podemos observar que ao longo desse trimestre, nós fizemos uma jornada de estudo sobre o ser humano. A gente estudou até aqui o homem como a obra-prima da criação, como Deus formou o ser humano, né, dando a ele corpo, alma e espírito, a sua criação, soprou na sua narina. Cada aula foi um pedaço, uma parte de todo esse estudo completo, onde nós ministramos aqui sobre a doutrina do homem, que podemos compreender aqui o indivíduo nessa subdivisão, né, divisão de corpo, alma e espírito, não 3 indivíduos, mas um indivíduo único. Nós buscamos compreender, dentro dos estudos que nós ministramos, a vontade de Deus para o ser humano completo, né, em toda a sua plenitude, como próprio afirma a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus no Brasil, que diz que o homem é uma unidade na pluralidade e uma pluralidade na unidade. Apesar dele ter a divisão de corpo, alma e espírito, é um ser material e imaterial, né, e espiritual, mas ao mesmo tempo é um único indivíduo que responde por todos os atos, né, por tudo que ele faz, tanto no corpo, na alma, como no espírito. Todas as decisões e ações são interligadas, foi isso que nós estudamos até aqui. Já nessa última lição de hoje, nós iremos concluir destacando o propósito da santificação. O que a santificação faz na nossa vida e como ela nos prepara para a eternidade, para um dia vivermos com o Senhor. Ou seja, nós veremos que a santificação não apenas ela é uma disciplina da vida cristã para o presente, mas ela também é um preparo real para a consumação das promessas de Deus, as promessas que nós temos no Senhor, de que um dia Ele nos levará para estar com Ele na eternidade. Então é uma doutrina bíblica das últimas coisas, que é a escatologia. Eu espero que você compreenda sobre isso. E eu posso concluir dizendo que santificação é um preparo, é uma preparação que nós estamos vivendo aqui, porque Deus está formando em nós um povo pronto para a eternidade. Então vamos ao nosso primeiro ponto, que fala sobre preservando a esperança escatológica. Como é que a gente pode preservar essa esperança escatológica? Veja que o autor coloca aqui no primeiro tópico o alvo celestial. Ou seja, quando a gente tem um alvo celestial, a gente começa a preservar essa esperança na vinda de Cristo.
Ou seja, um dos pilares para manter uma vida de santificação integral, uma vida completa nas mãos do Senhor, é essa esperança escatológica que nós temos, é o anseio pela eternidade que nós temos com Deus. Quando a gente mantém essa esperança, esse alvo celestial, a gente já começa a viver uma vida plenamente na santificação. A Bíblia, ela liga claramente santidade com a vinda do Senhor. E isso é para que o crente possa se despertar a viver uma vida santa e diligente. Observe que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 14, diz: segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, não tem como ter esperança nos céus, né, na eternidade, se a gente não vive uma vida santa. Ou seja, toda vez que a gente começa a viver uma vida santa, é alimentada nessa esperança de estar preparado para o dia do arrebatamento da igreja. E sabendo disso, né, que a nossa santificação é alimentada pela esperança da eternidade, a estratégia do inimigo é a mesma do Éden. Ele repete diversas vezes as mesmas estratégias para confundir a mente e desviar o ser humano da perspectiva de Deus, desviar o ser humano da palavra do Senhor. Foi isso que ele fez lá no Éden, no capítulo 3. A Bíblia diz que o inimigo colocou dúvida no coração de Eva com relação à palavra, conforme aquilo que Deus tinha dito para ela. Ele distorce a palavra para que ela duvidasse da palavra do Senhor e cometesse o pecado, como ela cometeu, na verdade, comeu do fruto e acabou traindo ou atraindo, né, toda a maldição sobre toda a raça humana. O pecado, em seu sentido mais comum, é errar o alvo. E é isso que o diabo tem feito com as pessoas, é tentando fazer elas errarem o alvo, deixar de obedecer, deixar de estarem focadas no que as Escrituras nos prometem, naquilo que as Escrituras nos garante como, né, os céus, a eternidade com Deus, e as pessoas acabam se desviando do foco. A nova vida em Cristo é justamente uma correção do alvo. Deus tira de uma visão limitada, apenas terrena e passageira, e nos conduz a um propósito celestial e eterno. É justamente isso que a vida em Cristo ela proporciona para o ser humano. A gente está muito apegado às coisas terrenas, focado apenas nas coisas daqui, nas coisas passageiras, nas coisas perecíveis dessa vida, e quando a gente alcança uma vida plena em Cristo, a gente começa a ter uma visão mais ampla, não apenas a visão terrena, mas a visão celestial. E Paulo lembra que a nossa esperança está guardada no céu. Colossenses capítulo 1, verso 3 até o 5 diz: por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Então é isso que a gente precisa manter, esse foco na eternidade. E eu posso concluir dizendo que santificação se mantém quando o coração está voltado para o céu. Quem mira a eternidade não vive como quem só enxerga a terra. Então eu espero que você esteja focado nos céus para compreender aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Ainda aqui no primeiro ponto, falando sobre preservando a esperança escatológica, a gente pode analisar o segundo tópico sobre oposições à visão celestial. Quando a gente tem a visão celestial, que é o nosso alvo, é o nosso foco de manter a esperança, aí vem agora as oposições a essa visão celestial também. E Jesus enfrentou essas fortes oposições. Quando ele estava aqui na terra, o diabo ali no momento da tentação tentou desviar os propósitos do Messias, tentou tirá-lo, conquistando ele com propostas terrenas. Na tentação, Satanás chegou a oferecer os reinos deste mundo para que ele pudesse trocar a missão eterna que ele estava de fazer, de realizar pelo ser humano, para que ele pudesse trocar por essas visões de domínio dos reinos desse mundo. O inimigo diz: todos esses reinos, né, todas essas coisas eu te darei. E Jesus apenas repreende Satanás para que ele pudesse sair dali e ele pudesse perseverar no seu propósito. Mais tarde, o próprio Pilatos, né, tentando ali de alguma forma convencer Jesus a dar uma declaração, a reagir ao que estava acontecendo, ele disse: o meu reino não é deste mundo, o meu reino está aquém disso aqui, está além disso aqui. Então o apóstolo Paulo também travou grandes combates contra tentativas de reduzir o evangelho a questões temporais. Um exemplo grave era a negação da ressurreição, que esvaziaria a esperança cristã e confinaria a fé apenas a esta vida. O apóstolo Paulo enfrenta isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele diz que se nós pregarmos que Cristo não ressuscitou ou acreditarmos nisso, todo o processo da pregação seria vã. E ele começa a dizer: se Cristo ressuscitou, então nós temos autoridade para pregar. Agora, se a gente não acredita na ressurreição de Cristo, a gente perdeu a nossa esperança. Então ele vence isso combatendo aquilo que estava acontecendo ali. E ele diz mais ainda no verso 19: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então eu posso resumir esse tópico dizendo o seguinte: toda tentativa de prender o cristianismo ao aqui e o agora enfraquece a fé.
porque a esperança do crente, ela é eterna. Todas as pessoas que querem colocar o cristianismo apenas como um estilo de vida, que Jesus era apenas um homem sábio, que conduziu as pessoas a terem sabedoria, viver melhor, a andar melhor, e não prega os céus, a eternidade com Deus, vai confinar o evangelho, vai enfraquecer aquilo que é o evangelho de Cristo, e nos tornamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas vamos ainda ao terceiro tópico, os inimigos da cruz de Cristo, que é uma das formas também da gente não perseverar na esperança escatológica. A gente precisa vencer esses inimigos da cruz. Aos Filipenses, Paulo adverte contra pessoas que vivem, com a mente presa ao terreno, guiadas por desejos imediatos e por uma espiritualidade vazia. E ele descreve com clareza qual é o destino dessas pessoas. Ele diz: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas dessa terra. Então, toda vez que nós focamos apenas nas coisas desta vida, nós estamos nos tornando os mais miseráveis dentre os homens. Estamos nos tornando mesquinhos, trocando o evangelho pelas coisas passageiras, pelas benécias dessa vida, pela riqueza, pelo dinheiro, pela vaidade dessa vida, pelo orgulho dessa vida. Achamos que Cristo é apenas um meio da gente conquistar riquezas terrenas, coisas dessa vida, e a gente está se tornando pessoas que estão sendo vencidas pelos inimigos da cruz. Paulo afirma que esse estilo de vida torna-se inimigos da cruz de Cristo. Olha o que ele diz: muitos andam assim como inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que estão focadas apenas nas coisas terrenas desse mundo. E em contraste, em contradição a tudo isso, o apóstolo Paulo se reposiciona e diz que o crente, ele precisa ter uma visão correta, uma perspectiva correta da nossa cidadania celestial. Ele diz: a nossa esperança está no nosso Salvador. Ele ainda liga essa esperança à glorificação do corpo, mostrando que a salvação ela é completa e eterna na nossa vida. Olha o que ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E diz mais: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu poder eficaz. Está lá em Filipenses capítulo 3. Então está aqui, irmãos, um convite a vencermos os inimigos da cruz. O que é os inimigos da cruz que Paulo está colocando aqui? É o desejo pelas coisas terrenas. A gente só tem esperança de ter uma vida melhor em Cristo aqui. Como alguns pregam que quando você está em Cristo, você vai vencer apenas as condições financeiras, os problemas terrenos. Jesus se torna mais um amuleto de te fazer ser próspero, um empresário, um empreendedor, uma pessoa de sucesso. E não é isso que é o Evangelho. O Evangelho de Cristo é uma mudança completa do ser humano. Corpo, alma e espírito preparados para a eternidade. Essa mesma ênfase aparece em outras cartas do apóstolo. Quando ele fala aos Colossenses, no capítulo 2 até o capítulo 3, Paulo chama a mente para o alto, para combater os enganos terrenos. Em 1 Tessalonicenses 4:3, os Tessalonicenses, ele diz: olha, não sejais ignorantes acerca dos que dormem igual aos demais. Há uma esperança. Nós vamos ver os nossos irmãos ressuscitados outra vez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quem vive só para o terreno, torna-se inimigo da cruz de Cristo. Quem vive com a mente no céu, preserva a esperança e caminha para a santificação. Glória ao nome do Senhor. Vamos ao nosso segundo ponto, falando sobre perigos de teologias modernas. Estamos vivendo hoje, aqui no primeiro tópico, fala sobre um cristianismo secularizado. Nós estamos vivendo um momento de muito risco de reduzir o cristianismo a pautas de militâncias ideológicas, sociais, políticas e econômicas, enfrentados por meios meramente humanos. E isso enfraquece, isso reduz o evangelho àquilo que de fato é a essência do evangelho. Nós estamos vivendo uma era que a igreja tem crescido cada vez mais no Brasil, e nesse crescimento a igreja também tem se engajado politicamente, Muitos irmãos, pastores, lideranças estão envolvidos tanto na área como vereadores, deputados, senadores e vários cargos de governo, de juízes, magistrados. A igreja está envolvida em todo o cenário da estrutura do sistema de liderança e de condução do país. Porém, a igreja tem que ter muito cuidado com isso. Para a igreja não se envolver apenas achar que o evangelho é essas pautas militantes, de pegar pautas onde a gente fica ideológicas, sociais, políticas, econômicas, como se isso tudo fosse o evangelho, como o evangelho se reduzisse a apenas essas estruturas. E muita gente está confundindo a essência e a diferença que é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é a transformação do ser humano, é a transformação do indivíduo. Nós vamos falar mais à frente, você vai observar isso, que não é a pauta do cristianismo, não é a pauta da igreja transformar o mundo, mudar a sociedade.
consertar esse mundo do jeito que ele está. Enquanto estivermos aqui, como indivíduos, como cidadãos, nós temos todo o direito de participar da vida pública, todo o direito de participar da sociedade. Mas quanto igreja, como igreja do Senhor Jesus, o nosso alvo não é transformar esse mundo, mas é levar o evangelho de Cristo à transformação de pessoas, porque a nossa esperança não é consertar esse mundo para ele ficar perfeito aqui não. A nossa esperança é um dia morar na eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque esse mundo aqui, querido, ele jaz completamente no maligno. A Bíblia alerta que nos últimos dias muitos viverão distraídos com uma vida comum, sem percepção espiritual, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló. E assim como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a Bíblia já nos adverte acerca disso. Jesus advertiu sobre o enfrentamento do esfriamento da fé. E ele diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos haveriam de se esfriar. Por isso nossa luta ela não pode ser reduzida a ferramentas naturais. Paulo ensina que a igreja combate com armas espirituais capazes de derrubar fortalezas e pensamentos contrários contra Deus. Olha o que ele diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim são poderosas em Deus para destruir conselhos e toda a altivez. Então, esse é o poder da palavra do Senhor para vencer essas doutrinas, né? Esse cristianismo que está sendo secularizado, tomado pelas ideias ideológicas, pelas militâncias sociais, políticas e econômicas, fazendo a igreja desviar do seu foco, que é a conversão do ser humano para levá-lo ao encontro com Deus. E nesse cenário tem se crescido uma teologia pública. Em muitos casos, não confronta o pecado, enfraquece a pregação do arrependimento e empobrece a relevância da fé, enfrentando ou afetando diretamente a missão da igreja. E é o que a gente percebe, que nessa ideia da igreja se adequar às ideologias, né, às políticas sociais, às políticas econômicas, as pautas, né, do ser humano aqui, como politicamente falando, aí a igreja tem que se adequar na sua linguagem, na sua pregação, e não combater o pecado como ela combatia. Deixa de se pregar contra o pecado, de confrontar o pecado, e aí a igreja começa a se empobrecer na sua relevância espiritual. Ela deixa de ser sal, ela deixa de ser luz. É o sal que perdeu o sabor. Para que ele serve? Só para ser pisado pelos homens. Quando a luz deixa de clarear e está no seu lugar certo, o que ela vai servir? Para nada. Ela vai ficar obscura, não vai ter a sua funcionalidade, a sua missão. E a igreja precisa ter a ousadia de combater o pecado. Pecado é pecado, sempre foi pecado e vai continuar sendo pecado. Não estou aqui falando de uso e costume muda com o tempo, né? A gente sabe que a gente tem que ter uma linguagem cuidadosa, tem que ter cuidado com a linguagem, mas deixar de falar, querido, a gente não pode deixar de falar. O pecado precisa ser combatido. A gente tem que ter muito cuidado hoje com a questão da internet, tudo que a gente vai falar, tudo que a gente vai dizer. Às vezes muitos cultos são transmitidos, são gravados, como essas aulas estão sendo gravadas, não são instaladas diretamente dentro do templo apenas. Então a gente está falando para o mundo. A gente tem que ter um cuidado, se policiar, né, no que vai falar, como vai falar. Mas o pecado precisa ser combatido. A sabedoria no falar, necessário, com certeza. Mas a gente precisa entender que não tem como a gente agradar o mundo. O mundo sempre vai ser contrário à pregação do evangelho, querido. Não tem jeito, você pode falar com o maior cuidado necessário, é preciso, mas toda vez que você tocar na ferida do pecado, o mundo vai se incomodar. Porque a gente está vivendo uma contracultura, na contramão do mundo, e a gente precisa ter a capacidade de entender isso. Não seremos amados, no mundo seremos odiados. E é isso que Jesus alertava também para a sua igreja. Então, sob o pretexto de levar a fé para a arena pública, acaba tentando tirar da igreja a sua arena espiritual, a sua ferramenta espiritual. A igreja tem que estar inserida na vida pública, a igreja tem que estar inserida em todos os cenários, mas aí vai vivendo com jeitinho, de acordo com a política do sistema. E aí a igreja deixa de ser igreja e ela perde o seu foco. Então, enquanto mais secularizada a igreja, menos poder ela tem. Jesus espera que a igreja conserve os sinais espirituais que acompanham a expressão, a manifestação do reino de Deus, que é o poder de Deus, que vai seguir. A gente continua expulsando demônios, falando em novas línguas e realizando os milagres e prodígios, porque essa é a marca e a identidade da igreja. Em tudo isso, tudo isso deve ser vivido com o coração voltado para a eternidade, porque a fé cristã não se limita ao presente, mas prepara a igreja para a vinda do nosso Senhor. Então eu fecho esse ponto aqui dizendo uma coisa para você. A igreja ela não perde a sua relevância quando ela é espiritual. Ela perde a relevância quando ela se torna secular.
A igreja quanto instituição, a igreja como organismo, ela precisa ter esse cuidado. O indivíduo, ele pode estar envolvido na sociedade, né? O cristão, ele precisa se envolver em todas as áreas da sociedade, tem toda a liberdade, ele é um cidadão que paga os seus impostos e tem todo o direito de exercer a sua liberdade. Mas a igreja em si, a estrutura organizacional, tem que ter muito cuidado, porque quanto menos espiritual ela vai perdendo a sua relevância, a sua importância como reino de Deus, como representante do reino de Deus. Mas vamos ainda ao segundo tópico, falando sobre os falsos discursos. O cristianismo moderno, ele corre um risco de ser marcado em parte mais por discurso do que em prática. A Bíblia já nos advertia contra uma fé apenas verbal, sem obediência real, que está lá em Tiago, capítulo 1, verso 22. E sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E a igreja tem que ter muito esse cuidado, porque às vezes a gente percebe muito também o discurso da tribuna, o discurso do púlpito, o discurso da igreja de amor, de perdão, de conciliação, de resgate, né, de recuperação do indivíduo, da missão do reino de Deus, da vinda de Cristo. Todos os discursos às vezes vão surgindo dentro do contexto da igreja e a igreja vai falando sobre isso. Mas na prática, aí não começa a praticar ou não está praticando. Fala da vinda de Cristo, mas nem acredita nessa vinda, né? Fala do arrebatamento, mas não acredita em arrebatamento. Fala de cura, mas não acredita na cura. Fala de perdão, mas não pratica o perdão. Fala de reconciliação, mas não pratica a reconciliação. Então a igreja vai virando uma igreja de discurso apenas e acaba não vivendo na prática a santidade e a santificação. Então esse problema se amplia em tempos de comunicação rápida e volátil, em que muita fala circula, mas nem sempre gera vida transformada ou gera transformação. Então surgem muitas vozes cristãs, né? Cristãs, frequentemente vindas de ambientes mais ligados à cultura, à intelectualidade, que critica toda e qualquer tradição, mas muitas vozes sem considerar seus fundamentos e sem produzir edificação prática para o povo de Deus. Então começa a surgir muito palpite. E nessa era da internet, nada contra a internet, eu uso a internet como uma ferramenta e acho que a igreja que não usa está perdendo espaço, precisa usar a internet para se comunicar com a sociedade, se comunicar com as pessoas, mas nesse ambiente fácil de comunicação que a gente tem hoje, é muita gente dando pitaco do que tem que ser a igreja, e disso, daquilo outro, e tantas opiniões, tantas informações que acabam não chegando a lugar nenhum. Então a igreja tem que parar com a ideia de falar muito e começar a viver mais. Não é que não tem que falar, fale, mas vamos viver mais do que falar. Como diz Tiago, que todo homem tem que estar pronto para ouvir e tarde para falar. Então que o nosso discurso, ele venha a ser um discurso firmado na prática, numa vida de prática, numa vida constante de viver aquilo que nós estamos pregando. Como pentecostais clássicos, nós precisamos de cautela com teologias modernas que se afastam da realidade do crente do cotidiano. Na casa, no trabalho, no bairro, na comunidade rural, seja onde for, vamos viver uma vida pautada na palavra de Deus. Nós devemos permanecer firmes em um evangelho simples, porém integral e poderoso, meu querido. Olha o slogan da nossa igreja: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará para buscar a sua igreja. Então, não tem mensagem mais poderosa do que essa, uma coisa simples, mas vamos viver isso aqui. Aqui está o ponto decisivo. Quando se perde o senso da iminente volta de Cristo, a gente perde o impulso pela santificação. Se Jesus é o nosso alvo, o arrebatamento da igreja é nosso alvo, então a gente vai viver uma vida de santificação constante. Qualquer um que tem nele esta esperança purifica a si mesmo, como também ele é puro. Quem tem esperança no arrebatamento, na volta de Cristo, se prepara para esse momento. Entendeu? Então, quando a volta de Cristo sai do centro, a santificação se enfraquece e o cristianismo vira apenas um discurso. Mas vamos aqui ao terceiro tópico: prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Ao longo da história do cristianismo, muitos ventos teológicos vieram e se foram. Passou, veio, mas passou. Mas ao mesmo tempo também deixa-se um estrago com esses ventos, né? Vem os ventos doutrinários e acaba provocando estragos também e desviando muita gente da verdade. Um exemplo recente é a teologia da prosperidade, que hoje já não causa o mesmo impacto quando ela surgiu, mas ainda é um perigo para muita gente. Porque ela reduz a esperança cristã apenas a conquistas terrenas. Porque isso gera frustrações e empurra o crente para uma visão apenas existencial. Viver para dar certo aqui na terra. Que você é filho de Deus, e se você é filho de Deus, você tem que prosperar. Se você é filho de Deus, você tem que comer do bem e do melhor aqui nessa terra. Se você é filho de Deus, você tem que possuir riqueza, possuir tudo. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente não pode nem viver uma teologia da miséria,
onde acredita-se que toda pessoa que é filho de Deus vai viver uma vida de provação e de miséria a vida toda aqui na terra, e a gente também não pode acreditar nessa teologia da prosperidade que quem é filho de Deus vai ficar rico e vai receber. E tem que entender que os filhos de Deus viverão pela fé, seja qual for as circunstâncias, boas ou ruins, tendo muito ou tendo pouco. Veja que o apóstolo Paulo vai dizer: eu aprendi a viver na fartura e também a ter escassez. Então o mesmo Paulo que prosperava também tinha escassez. Eu aprendi a estar no frio e estar aquecido, a estar bem e estar em momentos de dificuldade também. O próprio Paulo que orientou a igreja de Corinto, ele disse o seguinte: contribua agora, ajude os irmãos, porque lá na frente vocês podem ter necessidade. Viu aí? Contribua que jamais vai faltar. Não foi isso que ele disse. Contribua, porque vocês também podem vir a ter necessidade, vir faltar alguma coisa e precisar de ajuda de alguém. Então a gente precisa ter equilíbrio nas nossas doutrinas e principalmente nessa ideia de prosperidade, né, que tem todo esse existencialismo, engajamento cultural que tem nos nossos dias, onde tem levado muita gente a pensar apenas no evangelho aqui na terra. E isso é um perigo muito grande. Paulo enfrentou esse tipo de esvaziamento da fé em Corinto, quando alguns negavam o caráter da escatologia da fé cristã. Ele foi firme e irônico ao mesmo tempo, mostrando que sem esperança futura, a vida vira só prazer momentâneo. Olha o que ele diz: se como homem combati em Éfeso contra bestas feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morremos. Ou seja, Paulo está dizendo, se não tem esperança na volta de Cristo, vamos comer, beber e morrer, não há esperança nenhuma após isso. Então qual a santificação? Poderia viver ao seu bel prazer. Mas o que Paulo está combatendo aqui é justamente essa falta de santificação. Porque quem não tem esperança na vida de Cristo acaba perecendo sem a santificação. Então, quando a esperança vira só vitória na terra, a fé perde a profundidade e a eternidade sai do centro da vida do cristão. Vamos prevenir-se também de uma cosmovisão cristã que estão presentes em setores do neocalvinismo, como, por exemplo, os amilenistas e outros do pós-milenismo, que alguns desses segmentos mais do pós-milenismo, né, acabam por não adotar o arrebatamento pré-tribulacional. Ao rejeitar ou relativizar também o milênio literal, eles podem acabar enfatizando o engajamento político e cultural como caminho para redimir a humanidade, para a transformação do homem. São sistemas humanos e acabam por não proclamar o evangelho como deveria ser proclamado para a salvação dos pecadores. Veja que a pregação bíblica é: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Não é através de uma política cultural, né, da mudança cultural, da mudança educacional que vai haver transformação do ser humano. O ser humano muda pelo poder da graça de Deus. Deu para entender aqui? Então eu quero concluir esse ponto dizendo o seguinte: a missão principal da igreja não é consertar o mundo por sistema, é anunciar Cristo para salvar pecadores enquanto aguardamos a sua volta. Vamos ao terceiro ponto para que a gente possa terminar a nossa aula de hoje. Conservando espírito, alma e corpo. No primeiro tópico, nós temos aqui prontos para o retorno de Cristo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, Paulo mostra que a santificação está diretamente ligada ao propósito da eternidade. Não é por acaso que em uma das suas epístolas ele enfatiza a volta de Jesus. O apóstolo encerra tratando justamente de como o crente deve viver enquanto espera o Senhor Jesus Cristo. No versículo 12 até o 22, ele lembra os deveres do cristão na vida pessoal e comunitária e conclui com uma advertência clara e prática: abster-vos de toda aparência do mal. Se quisermos estar prontos para o retorno de Cristo, precisamos conservar a santificação, a vida em santidade na presença do Senhor, através do Espírito Santo, habitando em nós, morando em nós, que foram pontos bem discutidos nas aulas anteriores. Em seguida, Paulo destaca o seguinte, que a santificação não é apenas esforço humano, mas ela é obra de Deus. É Deus que realiza a santificação em nós, que deve alcançar o ser humano por inteiro. Ele diz, o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui fica evidente que Deus não quer apenas partes da vossa vida. Ele deseja a alma e o corpo por completo para que a gente possa viver plenamente para o nosso Deus. Então o objetivo é claro, a gente precisa estar conservado, vivendo uma vida irrepreensível, pronto para a vinda do nosso Senhor. Santificação, querido, é preparo para a volta de Cristo. Deus quer conservar espírito, alma e corpo
de forma irrepreensível até o dia da volta de Cristo. Que nós possamos orar, buscar o Senhor, para que Ele possa manter essa vida de santidade, de santificação, de exclusividade para o reino de Deus. Mas vamos ao nosso segundo e último tópico, uma santificação completa. Conscientes da nossa imperfeição e de que ainda existe em nós uma natureza carnal, uma natureza inclinada para o pecado, nós devemos desejar a busca contínua pelo crescimento e pelo aperfeiçoamento através da santificação. A Bíblia reconhece que até o fim haverá um chamado para permanecer firme. Quem é santo, seja santificado ainda. Essa santificação, querido, ela precisa ser completa. Ela precisa tomar conta dos nossos afetos, dos nossos pensamentos, das nossas intenções. Jesus mostra que Deus quer pureza interior, não apenas aparência externa, apenas impressionar com a aparência, mas que a gente possa viver uma vida completa na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada em nós deve ficar fora. Nada em nós deve ficar fora da santificação. Nada. Corpo, alma e espírito santificados na presença do Senhor. E que fique bem claro, por nossa própria força, isso é completamente impossível. Mas pelos meios da graça divina é plenamente possível viver um processo real de transformação e purificação diante daquele que nos chamou, daquele que nos salvou. Que nós possamos viver com a convicção da salvação, com o coração voltado para a vinda de Cristo, aguardando a volta do Senhor, nos mantendo puro para aquele grande dia. Ele nos deu ferramenta para isso. Ele nos deu o Espírito Santo, a sua palavra, a igreja para a gente estar congregando, cultuando, se fortalecendo uns com os outros, para que a gente possa viver essa vida de santificação. E se em algum ponto a gente comete alguma falha, não podemos esquecer do fundamento da nossa esperança. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo e qualquer pecado. Santificação completa, querido, é obra da graça em todas as áreas da nossa vida. É a segurança do crente que está no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se essa aula está edificando você, tocando a sua vida, então não se esquece de dar um joinha, fazer a sua inscrição e ativar o sininho e deixar um comentário aqui. É muito importante a sua participação. E eu quero concluir essa aula de hoje dizendo a você que foi pela graça de Deus que nós estamos conseguindo concluir mais um trimestre para a glória de Deus. Estamos vivendo em um mundo que não pertencemos a ele. Eles estão no mundo, mas não são do mundo, como eu também do mundo não sou, disse Jesus. Que possamos ter esse entendimento. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, foi isso que Pedro disse na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 11, mas nós não podemos perder o anseio pela eternidade. Enquanto estivermos aqui, vamos viver uma vida inteiramente dependente de Cristo. Cheguemos a Ele diariamente, constantemente, com uma vida inteira, com certeza, com convicção, confiando que o seu sacrifício na cruz do Calvário é o suficiente para nos manter salvos e firmes na rocha em Cristo. E a palavra nos chama para essa aproximação confiante, dizendo o seguinte: tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e com inteira certeza de fé. Hebreus capítulo 10, 19, 10, 22 e no 23 diz o seguinte: retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Oh, glória ao nome do Senhor. Então, purificados no espírito, na alma e no corpo, nós podemos permanecer firmes na presença do Senhor. E aí, como diz aquele hino de número 300 da nossa harpa, que diz o seguinte: nossa esperança é a sua vinda. Essa é a nossa esperança. E se esse é o nosso alvo, o nosso objetivo, a gente consegue viver uma vida de santificação. Deus te abençoe, um feliz ano novo e até a nossa próxima aula, em nome do Senhor Jesus.